Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé. Ele não é só o nosso Salvador, não é só a nossa rocha firme, não é só a nossa salvação, mas Ele é a nossa única fonte, a única fonte de vida, a única fonte de provisão, a única fonte de sanidade, a única fonte de alegria, a única fonte de tudo aquilo que necessitamos para as nossas vidas. Por isso devemos sempre considerar a fonte. Vimos também quando nós nos congregamos, não fazemos nada mais nem nada menos do que virmos aqui para considerarmos a nossa fonte. E considerar a nossa fonte é meditar na sua palavra, é louvar o seu nome, é adorar o seu nome, mas sobre todas as coisas também é meditar acerca das nossas vidas à luz da sua palavra, que vem para transformar-nos, vem para trazer-nos vida, vem para produzir em nós essa energia que provém dessa fonte, dessa única fonte, que nos vai dar as forças para viver a cada dia. Amém? Eu gostaria então de que abríssemos as nossas Bíblias antes de dar passo à oração, para começarmos a ler a oração que Paulo fez pela igreja de Éfeso, que é esta oração sobre a qual nós vamos estar a desglossar este título, que Deus permita que possa criar as energias necessárias, a que possamos considerar a cada dia essa fonte de vida que há em nós. E Paulo orava desta maneira, a partir do verso 14: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai, a fonte, o nosso Senhor Jesus Cristo, de qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo, a fonte, habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, diz comigo, compreender, com todos os santos, qual seja a largura, diz comigo a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios, diz comigo, cheios de toda a plenitude de Deus, cheios de todos os recursos que provêm da fonte. Ora, aquele que é poderoso, diz comigo agora, ora, aquele que é poderoso para fazer, diz comigo, tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Assim que há muito mais, Deus sempre pode fazer muito mais daquilo que nós podemos pedir. Amém? A palavra de Deus ensina-nos várias vezes que nós devemos ir a Deus e aprender a pedir conforme a sua vontade. Porque Deus quer fazer muito mais abundantemente em nós do que aquilo que nós sequer podemos pedir-lhe, segundo diz a palavra de Deus aqui, e nos ensina Paulo na sua oração aos Efésios, que nós não podemos sequer imaginar os recursos ilimitados que Deus tem para tocar as nossas vidas, para transformar-nos e para levar-nos como cooperadores da sua obra nesta peregrinação de fé com Ele. Amém? Mas nós muitas das vezes, pela nossa parca visão, pelas nossas emoções, pelas circunstâncias, muitas das vezes limitamos a obra de Deus em nós. Por isso temos que entender que aquilo que Deus tem feito, já fez e ainda vai fazer, é muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Amém? É engraçado porque há pouquinho o pastor Arão falava sobre trazer a oferta, trazer a oferta ao altar de Deus. Deus está a falar para trazer a oferta. E é muito engraçado que Deus ofereceu, deu tudo. Diz comigo, Deus deu tudo ou não deu tudo? A palavra de Deus, o que é que diz em João 3,16? De tal maneira, amou Deus ao mundo não como um sistema ou como um espaço geográfico, mas ao mundo
como as almas deste mundo, que deu o seu Filho, para que todo aquele nele creia, mas tenha a vida eterna. Então o que é que Deus deu? Deu-se a Ele mesmo. Vamos a Gênesis. Recordemos, eu gosto sempre de ir ao princípio. Estava Deus a falar consigo mesmo e disse, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estavam a ter uma amena conversação. E isto é a base teológica para quase todas as coisas. E disseram entre os três, ok, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, sendo que somos criação do Criador, Deus decidiu nada mais nem nada menos que dar o dízimo. Deus decidiu nada mais nem nada menos que dar uma oferta dominical. Não, Deus decidiu dar o seu todo. Eu creio que grande parte dos cristãos, daqueles que professam uma fé em Jesus Cristo como o seu Senhor, o seu Rei, o seu Salvador, hoje em dia não podem comprovar a muito mais abundante obra de Deus nas suas vidas, porque a sua mentalidade está limitada. E é isso que eu queria falar nesta manhã. Porque Deus pode fazer muito mais abundantemente para além daquilo que nós pedimos, diz comigo, ou sequer pensamos. Então, há algo principal para que nós possamos entender essa mentalidade. Em inglês é muito mais simples soltar isto, porque é uma mentalidade mais, e em inglês mais diz-se more. M-O-R-E. Em português tive que alterar aqui um bocadinho as palavras, porque em português tem que se dizer M-O-R-C. E o que é que significam estas siglas de M-O-R-C ou M-O-R-E em inglês? Em inglês significa multiply, obedient, relationship e entrusted. E em português significam multiplicação, obediência, relacionamento e mente confiada. Amém? E grande parte dos cristãos enumeram estas palavras, mas não têm o sentido real destas próprias palavras para as suas vidas. Diz comigo, há muito mais de onde isto veio. Vamos ler Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenham a maior abastança. Uma das grandes lutas hoje em dia, pelo qual eu muitas das vezes vejo congregações e pastores exacerbadamente a explorar o ensinamento do dízimo, muitas vezes de uma forma que eu próprio não concordo, mas enfim, é que isto é uma lei divina e é a única vez, reparem bem, é a única vez que escrituralmente Deus diz, fazei prova de mim. É a única vez. Deus nunca mais diz, fazei prova de mim, provai-me a ver. Mas desta vez, a única vez na Escritura que Deus diz, fazei prova de mim. Deus está a dar uma ordenança ao seu povo de que devemos trazer sempre ao seu tesouro, à sua casa, sempre trazer os primeiros, os 10%, o dízimo, 10% de todos os frutos das nossas vidas, sempre pô-los diante do seu altar. E provai-me a ver se eu não serei o fiel suficiente para trazer sobre vós tamanha bênção, tamanha abastança. Então, para que nós possamos simplesmente começar a libertar uma mentalidade completamente diferente nas nossas vidas, temos que primeiro aprender a dar, e é aquilo que é mais difícil na vida do ser humano, é dar, porque nós naturalmente estamos desenhados para receber. Eu até costumo dizer que há muitos cristãos que a brincar utilizam aquele dito, bom, eu quero que tu me abençoes. Por isso, como mais bem-aventurado é dar que receber, dá-me tu a mim, que é para tu seres abençoado. É um trocadilho verbal, mas muitas das vezes até pode funcionar.
Ok? Então, nós temos que aprender a entrar numa mentalidade completamente diferente, que é aquilo que Deus nos quer levar, a ter uma mentalidade de entrarmos, não é, eu quero que entendam, eu não estou a predicar acerca de, a pregar acerca da prosperidade, embora que Deus definitivamente quer que nós prosperemos em todas as coisas nas quais empreendamos na sua obra. Amém? Mas não confundamos com tamanha teologia da prosperidade que pode, de certa forma, levar-nos simplesmente a inchar o nosso próprio ego como uma super fé. Não, temos que ter aquela fé que vai de acordo à medida que Deus estabeleceu nas nossas vidas e irá em aumento à medida que Cristo vai aumentando em nós e nós vamos minguando. O seu carácter vai se desenvolvendo em nós. Amém? Estamos a entender isto, irmãos? Então, para que nós possamos entender isto, eu quero esta manhã apresentar-nos 4 questões, 4 perguntas que nos possam levar a meditar para que possamos acreditar em Deus para além daquilo que todos queremos, que é que Deus nos salve de alguma dificuldade, que Deus nos toque em alguma área na qual temos, toda a gente procura a Deus para isso. Víamos que as multidões os seguiam por causa dos sinais, outros os seguiam porque queriam ser sarados. Mas Deus é muito mais do que sanidade, é muito mais do que salvação. Por isso Ele diz, eu posso fazer muito mais abundantemente, para além daquilo que tu possas pedir, é porque nós temos a tendência para pedir simplesmente de acordo à nossa mente. E a palavra de Deus diz em Isaías que mais altos são os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Amém? Deus tem uma mente plena, tão ampla, que Ele quer conceder-nos os seus pensamentos. Ele quer conceder-nos e fazer em nós essa obra maravilhosa que nós não podemos abranger com a nossa mente mesquinha, muitas das vezes. Amém? Então eu queria começar não pelo M, mas pelo C, ok? Vamos começar pelo C e eu queria pedir ao irmão ali em cima dos títulos que pusesse ali o C, por favor. O C e C. A primeira pergunta, começamos pelo fim. E perguntar-nos, na obra de Deus, como é que tu te sentes? Confiado ou intitulado? E para entendermos esta pergunta, vamos ler uma parábola que todos nós conhecemos em Lucas 12. Em Lucas 12 fala sobre um homem que era rico e que Deus o abençoou. Deus abençoou de tal forma, diz a palavra do Senhor, propôs-nos uma parábola dizendo um campo do homem rico produzira com abundância. Ele já era rico e aquele campo, aquela colheita produziu-lhe mais abundância. E ele arrazoava, pensava consigo dizendo, agora o que é que eu farei? Já não tenho onde recolher os frutos desta colheita. E disse então, pois farei isto, vou derrubar os meus celeiros e vou edificar outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus disse-lhe, insensato, não, calma, vamos parar aqui. O que é que vocês pensam deste arrazoamento deste homem? É normal, não é? É normal? Humanamente é normal? Este homem era rico, era um homem que a vida ia-lhe a favor. Eu acho que ele não devia ter muitas ações no BES, mas enfim, devia ter noutro banco, talvez no Deutsche Bank, ou não sei onde é que ele teria investido se estivéssemos agora, mas enfim. Este homem ia-lhe bem, ou seja, vê-se que a sua principal atividade era agrícola. E naquele campo, embora ele já fosse rico, foi-lhe bem naquele ano a colheita. De tal maneira que ele já não tinha onde pôr os frutos da colheita. Então ele disse, ok, não há problema. Como eu tenho algum dinheiro posto aí na minha conta poupança, o que é que eu vou fazer? Vou derrubar os celeiros, vou construir outros celeiros e vou atesourar toda esta colheita e vou então descansar. Vou ter um plano poupança não para a reforma não, para a posteridade. Não gosto de falar sobre a reforma, mas para a posteridade, para que a mim e aos meus lhe vá bem. É ou não é normal? Como é que as pessoas pensam hoje em dia? Ajudem-me lá, que vai ser mais rápido. Pensam desta maneira.
vou comprar uma casita para mim e para os meus, para a posteridade. É ou não é? É ou não é? É verdade. Se não for, discorda. Mas eu penso que grande parte das pessoas hoje em dia, mesmo dentro da Igreja de Cristo, esta é a mentalidade padrão. Mas vejamos aquilo que Deus lhe diz. Deus disse-lhe, insensato, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Esta noite mesmo vem a reclamar a tua alma. E então todos estes frutos, tudo aquilo que tu acumulaste ao longo da vida, para quem será? Assim é aquele que para que si junta tesouros e não é rico para com Deus. Este não é o padrão de pensamento de Deus. Estamos aqui? Os nossos pensamentos, o nosso padrão de raciocínio está muito longe, perdão eu utilizar esta palavra, mas é real, é muito mesquinho ao lado da ampla, magnífica, maravilhosa, por assim dizer, magna mente de Deus, ampla em amor, em misericórdia, em compaixão, mas grandiosa para as nossas vidas. A diferença aqui é que este homem não se sentiu suficientemente confiado para provavelmente repartir a sua bênção com os demais. E ele disse, ok, Deus abençoou-me, então eu sinto que tenho direito àquilo que Deus me deu. E porquê é que hoje em dia as pessoas se intitulam das coisas e dizem, ok, eu sinto que tenho direito a isto. Ao fim e ao cabo eu levo tantos anos a servir ao Senhor. Eu tenho direito agora mesmo a que Deus me abençoe desta forma e da outra forma e da outra forma. E entram em conflito quando algo contrário lhes acontece. Porque não têm uma mente confiada. Eles dizem, eu confio no Senhor, Ele é o Senhor da providência, Ele é o Senhor da sanidade. A lírica está muito bonita. Mas quando lhe tocam o bolso, quando lhe tocam certas e determinadas áreas das suas vidas, então entra o conflito da fé real no Deus vivo, que tem um raciocínio totalmente diferente do ser humano que professa a fé nesse Deus divino. E aqui começa a entrar o conflito, porque Deus quer que nós tenhamos uma mente totalmente confiada e nós temos uma mente e um coração estruturado para tomarmos título sobre, termos direito a, eu tenho direito a esta bênção. Ok? E já pensamos, inclusivamente, em criar algum tipo de sindicato na igreja. Já faltou menos, mas vamos a caminho. E o sentido de direito que existe muitas vezes nas nossas vidas, grande parte das vezes, pode surgir, ou quase sempre surge, porque nós esquecemos-nos da fonte. Este homem esqueceu-se da fonte da sua riqueza. Independentemente de que possamos ter muito ou pouco, sentimos que temos direito a ter aquilo que temos e a possuir aquilo que possuímos. E desenvolvemos uma mente de intitulados. Eu sou intitulado a isto. Eu tenho direito a ter este tipo de posição no ministério. Eu tenho direito a ter este tipo de honra, de reconhecimento, a ter este tipo de bens, a ter este tipo de situação, a ter este tipo de remuneração. Eu tenho direito a isto. E isto é uma mente de intitulada. Eu tenho direito a. Não é uma mente confiada. É uma mente que vai em prol do desempenho e não vai em prol da graça de Deus, que é aquilo que nos sustenta e que nos leva a viver na total confiança de um Deus que é absolutamente fiel. Mas nós desenvolvemos esta mente exatamente porque somos seres predominantemente infiéis, que servimos a um divino Deus totalmente fiel. Amém? Então, por isso muitas das vezes às pessoas custa-lhe dar o dízimo. Por isso muitas das vezes às pessoas há que estar continuamente a ensinar-lhes. Há que dizimar. Há que ofertar. Porquê? Porquê é que as pessoas lhes custa dar?
Quando uma pessoa reconhece que aquilo que tem provém e está confiado em Deus, tem algum custo dar aquilo que é de graça, está. Amém? Quando nós começamos a ter uma mente na qual dizemos, ok, isso está tudo muito bonito, mas eu tenho o direito a isto. Isto é a minha possessão. Eu alcancei isto pelos méritos do serviço, do trabalho, da entrega. Mas espera lá, irmão. Não foi o Deus da graça que te abençoou? Nós não apresentamos os nossos filhos ao Senhor? É? Então porquê é que muitas das vezes queremos acarretá-los a vida inteira em vez de libertá-los aos serviços do Senhor? Um exemplo. Dizemos que são deles. E depois andamos com eles que dizemos, bom Senhor, eu queria era que tu os abençoasses, mas eles na realidade são meus. São meus, ok. E as mães dizem, bom, Senhor, fui eu, passa perdão pela palavra, fui eu que o pari, Senhor. As dores foram minhas. Fui eu que andei com ele 9 meses. E depois que vem aqui, estás desculpa. Ai, coração de mãe, Senhor. Coração de mãe. Mas o filho diz, não, mamãe, mas eu quero ir para a África, mamãe. Eu quero ir-me embora, quero ir servir ao Senhor, mãe. Eu não quero estar aqui, mãe. Eu não quero viver, já estou cansado de viver contigo. Eu quero ir trabalhar na obra, na vinha do Senhor. Eu quero ir podar, eu quero ir despedregar. Ai, mas a mãe está tão segura contigo aqui. Eu tenho o direito. Não sei se me faço entender. Há que libertar, há que render-lhe de uma forma graciosa, da mesma forma graciosa que Ele nos abençoou, porque Ele é a fonte. Se nós temos algum tipo de recurso, os recursos vêm da fonte. Amém? Por isso não podemos ter uma mente de ter direito, tomarmos o título sobre os recursos que a nós não nos pertence, ensenhorear-nos. Porque Ele é o Senhor de todos os recursos, Ele é o Senhor das nossas vidas, então não lhe cabe ao homem ser Senhor dos seus caminhos, tal qual como diz a palavra de Deus em Jeremias, porque Ele é o Senhor das nossas vidas e Ele é aquele que nos endireita os nossos passos. Por isso temos que começar por dar um passo de ação de graças em obediência, podendo começar, muitas das pessoas, aqueles que não dizimam, aqueles que não ofertam, manifestam exatamente falta de confiança. E dizem, aquilo que eu tenho é meu. Não estou disposto a ofertar, não estou disposto a dizimar. Vejamos a palavra de Deus em Deuteronômio 8, 7 ao 18. Porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa boa terra, terra de ribeiro, de águas, de fontes e de nascentes que brotam nos vales e nos outeiros, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e onde não te faltará coisa alguma, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes poderás cavar o cobre, comerás, pois, e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, para não suceder que depois de ter comido e estares farto, depois de teres recebido a bênção, depois de teres abençoado, depois de teres os recursos que Deus te premiou no sentido da sua graça e não do teu mérito, mas que Deus te desejou abençoar, porque Deus deseja abençoar e não reter a sua mão, então teres edificado as tuas casas e estás a morar nelas, depois se multiplicar as tuas manadas, os teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, sim, depois se multiplicar tudo o que tens, se exalta o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra de Egito à casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de terra árida, que não havia água e de onde fez sair a água da rocha pedreneira, que no deserto te alimentou com o maná, que os teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e de provar, porque nos seus inimigos fazer bem. E digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. Tremendo! E isto está a referir-se em relação exatamente ao povo de Israel. Mas volta-se a repetir a história ao longo dos tempos. Amém? E isto acontece hoje em dia.
quando Deus nos retira da servidão, quando Deus nos retira do jugo do pecado, nos liberta, nos coroa de misericórdia, de compaixão, nos coroa de favores e começa a abrir-nos o caminho, começa a abençoar-nos, parece que ao longo desse caminho vamos esquecendo da fonte que nos abençoa, independentemente que a nossa riqueza seja pouca ou muita, toda ela deriva de uma só fonte. Amém? E nós temos que recordar-nos. Por isso devemos, de uma forma alegre, poder dizimar, porque é uma alegria poder ofertar a Deus e dizimar a Deus. Amém? É uma ordenança que Deus dá. É uma ordenança na qual Deus diz: provai-me a mim e vede que eu vou-vos dar tremenda abastança. Então vamos passar ao R. R, a sardinha e o carrapau, que eu creio que estamos agora no tempo da sardinha, por acaso, com as festas de Lisboa, relacionamento ou relutância. Há pessoas que são relutantes em ser generosas, relutantes nas suas ações de graças, relutantes em edificar a casa de Deus. São muito relutantes ao ponto que têm sempre algum tipo de comparação, algum tipo de facto no qual possam escudar-se para não irem mais além no seu relacionamento, no qual Deus pode fazer muito mais abundantemente. Na carta aos Coríntios, gostaria que abríssemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, do verso 7 ao 11, para vermos aquilo que Paulo ensina acerca de dar. Porque para que nós possamos mudar a nossa mentalidade, temos que aprender a dar. Porque receber toda a gente recebe. Todos querem ser o centro da atenção. Mas vimos ainda no outro fim de semana que é absolutamente quando Deus chama Abraão e na sua situação em que ele deseja ter linhagem e está numa situação de dúvida e lhe promete aquela linhagem, ele tem uma conversação com ele. E o que é que ele faz? Diz-lhe: Abraão, olha as estrelas do céu. Vês? Inúmeras são as estrelas. Assim será a tua descendência. E Abraão, olha a areia, Abraão, assim será. O que é que eu estava a fazer a Abraão? Aquilo que nos quer fazer a nós. Quer retirar o foco de nós mesmos. Amém? Nós não conseguiremos nunca ser generosos se estamos centrados em nós mesmos. Mas se nós retiramos o foco de nós mesmos e levantamos os olhos ao céu, à obra de Deus, e começamos a ver a necessidade dos demais, então aprenderemos a ser generosos, a relacionar-nos com os demais. Aprenderemos a não centrar-nos nos nossos próprios problemas e aprenderemos, quando vemos um problema muito maior que o nosso, a dizer: afinal o meu problema não é tão grave assim. Afinal, apesar que eu tenha este problema, provavelmente ainda poderei ajudar alguém que tem um problema muito maior que o meu. Diz a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração. E diz comigo: não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo, diz comigo, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Simplesmente isto provém de um relacionamento com Deus. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e não para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberalidade, a qual por nós reverte em ações de graça. Amém? Paulo aqui está a ensinar que há que dar, não de uma forma constrangida, relutante, não tristeza, vou fazer o bem porque a Bíblia ensina, e se eu não faço o que a Bíblia ensina, então muitas das pessoas fazem as coisas com medo às consequências. Eu no outro dia estava a ensinar isto, eu ia no carro e estava a ensinar isto dos meus filhos.
não devemos fazer as coisas simplesmente por medo às consequências. Devemos fazer as coisas porque temos o convencimento, a convicção de que aquilo é o correto fazer. Amém? Porque aquilo não é, porque a Bíblia ensina e se não fazemos isto, parece que acontece aquilo. Não. Fazemos-lo porque há revelação, há a convicção nas nossas vidas que devemos fazê-lo. Amém? Porque quando nós, há pouquinho falámos acerca de João 3,16, foi ou não foi que Deus deu o seu melhor? Amém? Então porquê é que nós teremos que continuar a dar as nossas sobras? Podemos, desta maneira, todas as pessoas dizem, um bom cristão é aquele que desenvolve o carácter de Deus. Amém? E depois, momentaneamente, põem aquelas poses assim todas melosas. E depois há aquelas pessoas que são engraçadas que eu gosto. Nunca se relacionam com ninguém. Nunca. Mas quando há alguém doente, estão sempre a visitá-lo. Mas é só aquele momento. E piedosamente. Mas não são capazes de dar nada à obra de Deus. Não são capazes de fazer um único sacrifício pela obra. Mas no momento da fotografia, estão lá sempre. Agora, por exemplo, com estas novas tecnologias do Facebook, isto para mim é super pedagógico. Há pessoas que eu sei que não dão um pau à água. Há pessoas que eu sei que nunca ofertam nada ao Senhor. Mas quando aparece o momento da fotografia, eu digo, Senhor, tem misericórdia de nós. Fazê-lo com alegria. Não precisamos de fazê-lo para que as pessoas vejam. Amém? Mas devemos fazê-lo com alegria. As grandes ações são aquelas que se fazem de uma forma isolada, sem que ninguém veja, mas causam uma grande diferença na vida, nem que seja de uma única pessoa. Nem que seja de uma única pessoa. Amém? Mas fazem-se. Não se fazem com uma bandeira para que vejam, olá, estou aqui, estou a fazer o bem, estou a dar. Estás a dar aquilo que te sobra. Dá o todo. Dá aquilo que te falta. E verás que Deus é fiel para dar tudo aquilo que tu necessitas e para que tenhas sempre mais do que necessitas para fazer tudo abundantemente e para que possas prosperar em toda a boa obra na qual Deus te encomenda. Amém? Mas as pessoas dão relutantemente. Temos que pensar, somos relutantes a fazer a obra de Deus, relutantes a dar, relutantes ou somos gratos em relacionamento com Deus, de tal maneira que não nos custa nada dar-nos com as pessoas, porque relacionamento não é com Deus, é com as pessoas. Há pessoas que são tremendamente evangélicas ou evangelásticas, passa a expressão, ao ponto de serem extremamente boas a relacionar-se no espaço congregacional. Mas depois não são capazes de resolver nem um único conflito. E a palavra de Deus chama-nos embaixadores de paz. Então eu digo, por favor, Senhor, manifesta a tua obra. Porque eu acho que a obra de Deus evoluciona nas nossas vidas. E Ele vai fazendo a obra e vai tornando-a de uma forma coerente. Amém? Ou seja, o raciocínio de Deus e a obra de Deus, quando eu abro as Sagradas Escrituras, manifesta-se de uma forma coerente. Amém? Não existe um desequilíbrio. Abraão foi justificado pelas... A sua fé foi justificada por Tiago pelas obras. Abraão, sacrifica-me a Isaac. E o que é que fez Abraão? Não, Senhor, eu provavelmente vou ter que fazer mais uns cultos, Senhor, eu provavelmente vou ter que edificar mais uns altares, ou até provavelmente vou conversar com o meu Jacó e tal, ele monta uns altares, ele monta umas tendas e a gente... Mais um tempo, mais uma prórroga, Senhor. Não, Abraão, mãos à obra, e foi ele até ao altar do sacrifício. Foi até Moriá. E Deus providenciou. E Isaac é a figura, nada mais nem nada menos, de Jesus Cristo. Amém? Dar àqueles que necessitam.
Dá e não retenhas, porque o justo dá e não retém a sua mão. Dar ensina a palavra de Deus. Dar com um coração alegre. Dar aquilo que nós propomos no coração, ensina a Bíblia. E era aquilo que Paulo estava a rodar a igreja de Corinto, uma igreja próspera, uma igreja também, de certa forma, onde havia muitas vertentes de pensamento. E a palavra de Deus diz também, vendei tudo o que possuís, exatamente onde estávamos a ler em Lucas 12. Vendei tudo o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não envelhecem, tesouro nos céus, que jamais acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. Isto não é contemporâneo. Esta parte do Evangelho não entra. Hoje em dia, não entra. Vender aquilo que se possui e dar, não. Temos que fazer um seguro. Não vá ser que um dia destes as coisas corram mal. E então eu começo a questionar. Espera lá. Se eu me congrego e canto um louvor e brado aos céus que Deus é fiel, então como é que eu vou interpretar esta parte que eu não estou disposto a vender e a dar toda a minha vida em prol dos demais? E tenho que ter um fundo de maneio. Então como é que o justo pode viver pela fé? Porque aqueles que não trabalham para Deus e trabalham por outra parte, estão a trabalhar para quem? São umas quantas de perguntas que nós deveríamos fazer quando dizer, não, espera, mas é outra interpretação. Ok, não. Isto não é acerca de Matthew Henry, não é acerca do Scofield, não é acerca dos teólogos ilustres. É acerca daquilo que está escrito e não vai mais do que uma tilde, ou de uma vírgula, ou de outra interpretação. Amém? Está cá escrito. Onde é que nós fazemos o nosso tesouro? Porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E onde nós temos o nosso tesouro, como pais de família, é onde ensinamos os nossos filhos a colocar o seu tesouro. Na conta poupança. Naquilo que os avós têm. Naquilo que os estudos poderão oferecer. Uma saída futura para mais. Com o conflito que se trava hoje em Israel. Com os conflitos que vemos hoje diariamente na televisão. O que é que será o futuro? Se já há mais de 2000 anos Paulo dizia Maranata, Cristo vem pronto, pensemos, como Igreja de Jesus Cristo, o que é que será o futuro? Como é que preparamos a congregação? Como é que nos preparamos nós para peregrinar? Como é que nos preparamos os nossos lares, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos netos? Em que é que eles vão edificar e onde é que eles vão colocar o seu tesouro? O seu coração está colocado aonde? No relacionamento ou na relutância? A relutância, vou fazer, mas é melhor ter alguma coisa de seguro. Isso de dar tudo a Deus, isso de ofertar generosamente, é melhor sempre, como dizem os ingleses, save for a rainy day. Poupar alguma coisa para um dia mau, para um dia de chuva. Não vá ser que o barco vá ao fundo. Se o Senhor é o nosso capitão, o barco jamais afundará. Amém? Sofrerá provavelmente ondas fortes, e nomeadamente, como em todas as tormentas, os ratos e as ratazanas sempre abandonarão o navio. Mas a verdadeira tripulação irá sempre com o seu capitão. Amém? Vamos e pensemos. Se temos uma mentalidade de obediência ou uma mentalidade de, provavelmente isto é opcional. Na obra de Deus, que Deus faça na minha vida, está tudo muito bem, mas agora isso de entregar-lhe a Deus, entregar aos demais, ofertar, dizimar, sacrificar tempo, entregar tudo. Provavelmente isso é opcional, isso é pelas vias das circunstâncias. Mas, no entanto, vejamos uma coisa. Vamos ler 1 Timóteo 6, 17. Eu sei que vais-me responder algo, mas eu quero que tu leias. E eu sei qual é que vai ser o teu parâmetro de raciocínio. Okay? Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus que nos concede abundantemente todas as coisas para delas
gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as suposições falsamente chamadas ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé, a graça seja convosco. Amém? Diremos, bom, mas, Pastor Luís, a gente não somos ricos, alguns de nós, inclusive, vivemos de uma forma comunitária. Ok, muito bem. Mas agora eu peço que tu levantes os teus olhos e vejas mais para além. De acordo à forma como nós vivemos e daquilo que usamos e desfrutamos, e que alguns de nós começamos já por ter não aquela mentalidade confiada, mas a mentalidade eu tenho direito a, intitulada, ou seja, aquilo que realmente que eu desfruto ou que eu gozo ministerialmente ou que a comunidade me provê, não é nada mais nem nada menos do que aquilo que me devia dar. Eu tenho direito a isto, ok? E olhemos e vejamos, na realidade, nos milhões de habitantes que existem à face da Terra, e na realidade, em comparação a tudo isto, somos ricos. Amém? Somos ricos. Vivemos de forma abastada. Portanto, enquadramos-nos exatamente nesta riqueza. Portanto, corremos o perigo de tornar-nos altivos, de olhar para os demais de cima para baixo. E isso não está correto. Corremos o perigo de começar a pôr as nossas esperanças no desempenho da nossa fé e naquilo que o ministério deve dar-nos. Vejamos bem. É que eu faço assim, então portanto eu tenho direito a isto, é que eu tenho direito a outro. Então isto começa a ser já opcional. Não, é que eu para fazer isto ou para fazer o outro, ou para que eu possa chegar a ir servir ao Senhor para aqui ou para ali, então isto é uma questão de opção. Esta situação de que eu oferto ao Senhor, ou que eu dizimo ao Senhor, ou que eu renda a minha vida, ou que eu leve certas e determinadas áreas pessoais ao altar da graça, isto é uma opção. Não, não é uma opção. Manda, ordena. Paulo diz a Timóteo, manda. Dá uma ordem, dá uma ordenança, dá um mandamento. Não sejas altivo, não ponhas a tua esperança nas riquezas, não ponhas as tuas esperanças naquilo que fazes, naquilo que já alcançaste, ou naquilo que tu pensas que tens direito a. Porque simplesmente aquilo que Deus permite que tu usas é para que tu possas gozar, para que tu possas sentir-te abençoado, para que tu possas reconhecer a fonte de Deus que te permite gozar desses recursos. Deus não diz, ok, não, sente-me pobrezinho, não, goza daquilo que Deus permite gozar-te. Mas falo praticando bem aos demais, para que te possas enriquecer de umas coisas, das boas obras de que Deus de antemão preparou para que tu nelas andasses. Essa é a verdadeira riqueza. Essa é a verdadeira prosperidade. Que enriquecemos nas boas obras que Deus de antemão preparou para que nós nelas andássemos. Para que eu falo, como diz a palavra de Deus, para que tesouremos para nós mesmos um bom fundamento, para que no futuro possamos alcançar a verdadeira vida e que guardemos o depósito, o dom de Deus que há nas nossas vidas, que o guardemos sem mancha, sem mácula e que possamos sempre fazer com que ele vá em aumento. Para isso é necessário obedecer. Não é uma questão de opção. Hoje sim, amanhã, conforme as circunstâncias. Eclesiastes 11, que o tempo já me é escasso, conforme diz a palavra de Deus, 11, 1 em adiante, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança, não retenhas a tua mão, reparte com 7, reparte e até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias da chuva, derramaram-na sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, aí ficará. Quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará.
Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formaram os ossos no ventre do que está grávida, assim também não sabes as obras que Deus faz. As obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Amém? Salomão escreve isto simplesmente para fazer-nos meditar acerca de quais são os nossos motivos, os nossos pensamentos. Será que estamos sempre a observar? Deixa-me lá ver como é que vai as coisas. Será que eu agora é que é o momento certo para que possa dizimar? Agora é que é o momento certo para que possa ir? Agora é que é o momento certo para que possa servir? Eu quero desafiar-te que tu examines os teus motivos e os pensamentos para ver se tu verdadeiramente estás a servir a Deus, a ofertar, a dizimar em obediência, ou se, pelo contrário, estás a analisar as circunstâncias para ver se o possas a fazer de uma forma mais opcional. Bom, agora sim, agora não. Porque a palavra de Deus diz-nos claramente: deita a tua semente de manhã, deita à tarde, porque não sabes qual delas prosperará, ou se ambas serão prósperas. Se edificamos as nossas vidas na obra de Deus em Jesus Cristo, Ele sempre nos vai abençoar. Tal como Ele disse, onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Multiplicar ou manter, eis a questão. E terminamos com esta: multiplicas ou mantens? Esta é uma questão, para mim, já quase crucial na vida de um cristão. Não, isto de multiplicar é para outros servos de Deus. Eu fui chamado simplesmente a congregar-me, eu fui chamado simplesmente a estar, a cooperar. Não. Multiplicas ou mantens? E aí vamos simplesmente a João 6. Não vamos ler os versículos todos. Não. João 6, quando Jesus multiplica os pães e os peixes. Amém? E alimenta mais de 5 mil, não, há cerca de 15 mil. Escrituralmente estão 5, mas nomeadamente todos os estudos apontam que entre 15 a 18 mil pessoas. Aqui há uma nota muito interessante. Havia ali um jovem que tinha uns pães e uns peixes. E o senhor dos recursos, havia poucos recursos e havia muita gente que tinha fome, que o seguia e tinham que ser alimentados. Mas os discípulos não tinham um problema, que é o problema que nós todos temos, a igreja tem hoje em dia. Bom, isto aqui não há suficiente. Há que multiplicar, mas há que manter. Se calhar é melhor mandá-los. Despede-os. Despede-os, que venham às suas casas. Que venham comer a casa. Dá-lhes tudo de comer. Vai. Mas se nós atentamos às Escrituras, vemos que os pães e os peixes, os nossos recursos, os pães e os peixes simbolizam os nossos escassos recursos humanos, que temos muito escassos. Embora às vezes tendencialmente pensamos que temos muitos, mas não temos. Temos tão poucos recursos, mas temos a fonte de todos os recursos. E quando os recursos chegaram ao pé da fonte, o que é que aconteceu? Multiplicaram-se. De tal forma que foram todos alimentados e ainda sobrou. Jesus Cristo cruzou no barco e foi para a outra margem. Ok? E mais adiante nesta história, a partir do verso 25 até ao 40, quando chegou ao outro lado do mar, e o que é que depois entendamos uma coisa: quando nós confiamos nos nossos próprios recursos, estes recursos são tão parcos, têm tendência a ir a menos, sempre a escassear. Mas quando nós agarramos os nossos recursos e dizemos: ok, eu não quero manter os meus recursos, eu quero agarrar nos meus recursos, são poucos. Se calhar eu provavelmente não tenho capacidade para dizimar ou para ofertar ou para entregar a minha vida. Se calhar eu até penso que a minha vida pode nem ser muito importante na obra de Deus. Mas quando eu chego e o ponho na fonte, a fonte de todos os recursos, faz o quê? Multiplica, e voltamos a Malaquias 3:10. Mas agora vejamos a última parte da Escritura, a partir do verso 25.
achando no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Grande parte de nós, muitas das vezes, ou grande parte das vezes, temos este tipo de atitude. Buscamos a Deus, não por aquilo que a obra de Deus já produziu nas nossas vidas, mas porque satisfazeu, porque saciou alguma das áreas das nossas vidas. Não sei se me faço entender. Estamos aqui? Dê-me só mais 3 minutos para eu terminar. Grande parte dos cristãos hoje em dia que se congregam no nome de Jesus Cristo de Nazaré, do Salvador deste mundo, do universo, buscam a Deus não por aquilo que já viram da obra de Deus nas suas vidas, mas porque em alguma área das suas vidas eles foram saciados. Faço-me entender? Foi aquilo que Jesus Cristo disse a este grupo de pessoas. Grande parte das pessoas continuam a congregar-se porque estão à espera daquele momento no qual Deus vai outra vez tocar-lhes e saciar-lhes. Saciar-lhes igual a satisfazer-lhes. Eles estão a tentar manter um estado de satisfação. Não estão a tratar de multiplicar o reino de Deus. E a palavra de Deus diz: Pai, venha a nós o teu reino e faça-se de acordo à tua vontade. Mas quando nós estamos à procura de satisfazer alguma área da nossa vida, não estamos a tratar de que o reino de Deus se estabeleça. Estamos a tratar que o reino de Deus nos satisfaça. Faço-me entender? E aqui as prioridades estão totalmente alteradas. A questão é, quando nós procuramos que o reino de Deus se estabeleça e se faça a sua vontade, significa que já estamos completamente satisfeitos. Significa que nos congregamos porque reconhecemos que Deus é a fonte. Então não estamos a tratar de manter um estado de satisfação, mas estamos sim a procurar que o reino de Deus se estabeleça e se multiplique, não nas nossas vidas, mas sim em todo o mundo, todo Portugal, toda a Europa, toda a África, a Ásia e por aí fora. Amém? Faço-me entender. E este foi o mesmo diálogo que Jesus Cristo manteve com estas pessoas. Vocês não têm que estar a trabalhar, vocês não têm que estar a vir, vocês não têm que estar no ministério, vocês não têm que se estar a esforçar simplesmente pela comida que parece, mas sim pelaquela que permanece para a vida eterna. E é aquela que eu vos quero dar. Perguntaram-lhe então o que é que havemos de fazer? O que é que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Tremenda pergunta. E é isso que as pessoas dizem: mas o que é que eu hei de fazer para estar nesse estado de multiplicação? O que é que eu hei de fazer? Simples, Jesus, muito simples. Necessitam nada mais nem nada menos para fazer a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. É crer. E aquele que crê, vamos voltar ao princípio. Aquele que crê não tem direitos. Confia. Amém? Estamos ou não estamos? Aquele que crê não faz as coisas nem dá de uma forma relutante. Relaciona-se. Aquele que crê não põe a questão se é opcional ou não. Ele obedece. E aquele que crê não vem à igreja ou não segue a um Deus para manter o seu estado de satisfação. Aquele que crê está simplesmente a procurar que o reino de Deus se manifeste, se estabeleça e o reino das trevas se dissipe. Amém? E isto é muito simples, irmãos. Multiplicas ou mantens? Obedeces ou é opcional? Relacionas-te ou fazes as coisas de uma forma relutante? Confias
Ou sentes-te intitulado àquilo que Deus fez na tua vida? Vamos pôr-nos de pé nesta manhã e vamos pedir-lhe a Deus essa graça para que possamos meditar na sua palavra. Eles seguiram aquela conversação. Relacionaram-se com aquilo que Moisés já tinha feito. Sim. E Jesus Cristo disse: não, esse não é o pão que vos vai solucionar, mas sim, eu sou o pão de vida. E a vontade daquele que me enviou, disse-lhe Jesus, não é que eu perca nenhum de todos aqueles que eu me deu, mas sim que eu ressuscito no último dia, porque quanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, todo, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Mas para isso, irmãos, temos que mudar a nossa mentalidade. Amém? Porque Deus pode fazer muito mais abundantemente do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E há muitas pessoas que vivem num limiar da cristandade. E há muitas pessoas que provavelmente ainda não reconheceram sequer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E eu quero fazer-te uma pergunta para finalizar. Tu crês que Deus Pai, Filho e Espírito Santo são só um? Tu crês? Crês? Fazes bem, porque os demónios também creem. Mas os demónios tremem. Ao ouvir o nome de Jesus, ao ouvir o nome do Pai, ao exporem-se à obra do Espírito Santo, eles não só creem, mas tremem. Mas queres saber uma coisa, irmão? A fé sem obras é estéril. A fé sem obras é estéril. Porque foi pelas obras que Abraão foi justificado. As obras de fé de Abraão cooperaram para que a sua fé fosse aperfeiçoada. E ele foi chamado amigo de Deus. Tal como a palavra de Deus diz, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. E eu nesta manhã quero-te fazer um desafio. Fecha os teus olhos por um momento. Fecha os teus olhos. Fecha os vossos olhos. Quando Jesus Cristo falava sobre o reino de Deus, ele dizia que o reino de Deus era semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou. Ele tinha-o na mão e lançou-o sobre a terra, na sua horta. E aquele simples acto de ter algo e estar disposto a dá-lo fez com que crescesse uma árvore. E essa árvore fosse de uma dimensão grandiosa, com uma folhagem esplendorosa. E se tu hoje estás disposto a mudar a tua mentalidade, ou simplesmente se tu ainda não aceitaste Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador na tua vida, e estás disposto a aceitá-lo, significa que estás disposto a agarrar aquilo que seja e entregá-lo ao Senhor. Eu quero convidar-te aí onde estás. Seja qual seja a ação que tu estejas disposto a tomar, de dar-lhe a Deus, seja que área seja da tua vida, a tua relutância, mudares as opções e passares a ser obediente às Escrituras. Provavelmente mudares a tua atitude em vez de estares a manter um estado de satisfação, tomares o desafio de passares a estabelecer o reino de Deus. Passares a ter esse relacionamento íntimo com o Pai. É uma questão de entregar-lhe a Deus.